É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o cenário político, eleições, os embates entre os poderes. Eu converso com o Rogério Schmidt, que é cientista político da Empower Consultoria e do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós temos as pesquisas aí reafirmando polarização entre Bolsonaro e Lula, não é? Algumas oscilações, houve uma pequena mudança, principalmente depois da saída de Moro, que a gente não sabe se sai mesmo de fato, porque tem uma situação em aberto no União Brasil. Agora, a gente vê algumas mudanças de posição também, de acordo com alguns posicionamentos deles. Pelo menos as redes sociais reagem muito, Lula perdeu alguns pontos, poucos, né? Não tiraram ele da liderança, mas com falas a respeito de aborto, defender Venezuela, aquela posição mais à esquerda. E Bolsonaro nos embates com relação ao Supremo, como aconteceu no ano passado, no 7 de setembro também, naquela fase ele perdeu popularidade. Dá a impressão que os eleitores estão até mais preocupados do que com a economia e pandemia. Não é? Então eu queria saber, você acha que essa polarização vai até o fim? O que pode mudar esse jogo de forças? Denise, eu acho que vai até o fim, sim. Tem um número que eu gosto muito de olhar, que é a soma das intenções de voto no presidente Bolsonaro e no ex-presidente Lula. Na pesquisa espontânea é quando você nem mostra quem são os candidatos. Na média aí de todos os institutos, 60% dos eleitores, na espontânea, já declaram voto em Lula ou em Bolsonaro. E da pesquisa estimulada, que é quando o eleitor vê lá os nomes, os candidatos, esse valor vai para 75%. E esse número até tem crescido ao longo dos últimos meses, né? Então é por isso que é muito difícil imaginar que um outro candidato possa se tornar competitivo, né? Também vale lembrar, é a primeira vez que a gente tem uma eleição presidencial com o presidente concorrendo à reeleição, disputando contra um ex-presidente, né? Então, assim, tudo indica que esse quadro aí de polarização veio para ficar, ou seja, nós teremos já no primeiro turno uma espécie de segundo turno, não é? Onde a votação dos outros candidatos que vai ser importante para determinar o resultado. É porque está diminuindo aquela fatia dos indecisos, né? Sim, pois é. Só para você ter uma ideia, na eleição para governador de São Paulo tem 84% de indecisos na pergunta espontânea, não é? E na eleição para presidente tem 28% de indecisos. Então, a gente percebe que é uma eleição muito atípica essa, né? São dois candidatos com um recall muito grande, não é? Agora, a gente tem uma situação bastante confusa também na chamada terceira via. Nós temos Ciro Gomes, que melhora, piora de uma pesquisa para outra, mas está mais ou menos na mesma faixa. Aí nós tivemos a tentativa de vários partidos de terem uma chapa única. E a gente viu União Brasil se distanciando, com Bivar agora como candidato, a gente não sabe quem vai ser o vice, por isso que eu citei a possibilidade de Moro. Dória no embate dentro do próprio partido com o PSDB, ele divulgou uma nota neste final de semana, levando inclusive a possibilidade de disputa na justiça, né, pelo que foi decidido nas prévias do partido, que ele seria o candidato. Agora, os partidos que tentavam uma chapa única, eles estão fazendo uma pesquisa para ver qual seria o preferido entre os possíveis candidatos de terceira via, e fica mais agora entre Dória e Simone Tebet. E ela falou que o que der na pesquisa vai ser respeitado, ela seria candidata independente do que Dória e PSDB decidirem. O que pode sair disso? É engraçado porque se a gente compara com as eleições passadas, apesar de tudo que está acontecendo agora, tem uma estabilidade muito grande. O Ciro Gomes já foi candidato a presidente outras 3 vezes, né? E ele sempre fica ali próximo dos 10%, às vezes um pouquinho mais, né? E se a gente lembrar em 2018, o Alckmin foi candidato pelo PSDB e o Meirelles pelo MDB, né? Eles estão ali mais ou menos nos mesmos percentuais que o Dória e a Simone Tebet estão agora, não é? Eu até tenho dito que essa discussão aí da chamada terceira via PSDB-MDB, na verdade é a quarta via, né? Porque a terceira via hoje é o Ciro Gomes, ele está bem na frente dos outros candidatos desse campo, né? Agora, é uma disputa muito difícil, né? A Simone Tebet diz que prefere ser candidata porque ela tem menos rejeição do que o Dória. O Dória diz que o candidato deve ser ele porque ele aparece com números melhores na intenção de voto, né? Eu não ficaria surpreso se essa decisão não saísse essa semana e for jogada aí mais para frente. Agora, a campanha pode fazer diferença quando começar a campanha, os debates, e tem a possibilidade de, nos debates, não participar nem o Bolsonaro nem o Lula, não? É verdade. Por razões diferentes, né?
nem Bolsonaro nem Lula parecem ser muito entusiasmados, né, pela participação em debates. Então, que eles vão ser vidraça, né? Exatamente. Eu diria que eles têm muito a perder e pouco a ganhar participando dos debates, né? Mas, assim, na verdade, Denise, me parece que essa eleição está desenhada pelo cenário econômico, não é? A gente tem a inflação batendo aí na casa dos 12 pontos percentuais, que é uma inflação muito elevada. Acho que nunca houve uma eleição no Brasil para presidente onde a inflação é acima de 10%, que desse vitória do governo, não é? Então, é um cenário, a princípio, que sugere a vitória de um candidato de oposição. E isso acho que tem se refletido no favoritismo do ex-presidente Lula nas pesquisas. Mas Bolsonaro melhorou o índice de aprovação, mesmo com a piora da inflação, porque coincidiu. Aumento de juros é uma combinação que é nociva no poder de compra da população e mesmo assim houve melhora. Mas a gente precisa lembrar, né, que entrou o Auxílio Brasil de R$400, entraram todos esses pacotes de bondades aí que o governo anunciou, né, para favorecer o consumo. Mas se a gente olhar para as pesquisas agora do mês de maio, o crescimento do Bolsonaro parou. Ele cresceu em janeiro, cresceu em fevereiro, cresceu em março, cresceu em abril. Em maio, ele continua no mesmo patamar de abril. Então, ele já parou de crescer, não é? A intenção de voto no presidente Bolsonaro já igualou a avaliação positiva do seu governo, né? Agora, aqui em São Paulo, com esse índice de indecisão ainda do eleitorado, o jogo está em aberto, porque a gente tem Márcio França e Haddad, que estariam mais à esquerda, Tarcísio, que poderia repetir a polarização, talvez com um dos dois. Não é? O PT ainda esperava que Márcio França saísse para o Senado. E ele falou que não, que ele vai ser para governador mesmo. E aí? Eu diria que para governador de São Paulo é uma disputa totalmente em aberto, não é? A gente precisa ver, afinal, se o Márcio França, por exemplo, será mesmo candidato a governador ou não. Se a gente olha aí para as pesquisas, até elas simulam um cenário com o Márcio França e um cenário sem o Márcio França. E ele correu para o Senado também, né? Exatamente. E a gente também não pode deixar de mencionar a pré-candidatura do governador Rodrigo Garcia, né? Mesmo que o governo, a gestão tucana esteja muito mal avaliada nas pesquisas, né? Ele tem potencial de crescer, porque ele é muito pouco conhecido do eleitorado. Então ele aparece ali com 4, 5, 6% da intenção de voto e a gestão tucana em São Paulo tem 20 e poucos por cento de avaliação positiva. A gente vê, inclusive, que o Rodrigo Garcia está se apresentando para o eleitorado, Sim, dizendo que ele há muitas décadas já está na política, já está trabalhando para São Paulo, né? Mas eu diria que vai ser uma eleição muito disputada. Acho que tem uma grande chance do Fernando Haddad ir para o segundo turno, não é? E me parece que se o Márcio França não for mesmo candidato a governador, vai ter uma disputa ali entre o Tarcísio e o Rodrigo para ver quem será o anti-PT nessa eleição. E Rodrigo Garcia ele tem tentado sair daquela política tradicional, não é? Como se puxando o lado gestor dele mesmo, né? E lembrando que São Paulo é governada pelo PSDB, acho que desde a eleição de 94, né? Acho que não tem outro estado no Brasil onde o mesmo partido ganhou tantas eleições para governador seguidas. Então, mas assim, é uma disputa muito em aberto ainda. Eu não me arrisco a fazer qualquer prognóstico mais certeiro ainda. Ainda cedo, não é? É isso, nós tivemos como convidado aqui o Rogério Schmidt, que é cientista político da Empower Consultoria e do Espaço Democrático. Rogério, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, até a próxima. E agora com vocês.